eu estou aqui com o Aparecido Inácio Ferrari Medeiros. Ele é advogado, trabalha ajudando aí a sindicatos, né, de trabalhadores, e vai nos Sim, responder há algumas perguntas. 35 anos. Eu tenho aproximadamente uns 10 sindicatos que eu dou assessoria. Os principais é o pessoal da saúde pública, da educação, frentista de posto de gasolina, trabalhadores de entrega de gás, terceirizados, muitos terceirizados, limpeza pública, correios, tem um monte. E vamos falar agora então de rapazes que querem trabalhar como entregador por aplicativos. Tem muitos rapazes que estão usando contas de outras pessoas. Às vezes é menor de idade, ou até menor de 16 anos. Qual é o risco que um menor de idade ou uma outra pessoa tem ao usar a conta de um aplicativo de iFood para trabalhar, sendo que não é ele? É uma fraude? Em tese é uma falsidade ideológica, né? A pessoa se identifica como sendo uma e o outro que trabalha, né? Isso pode atrapalhar numa eventual responsabilização futura ou até num eventual busca de algum ressarcimento. Digamos o seguinte, o menino está trabalhando com a conta de um terceiro. Aí ele sofre um acidente. Como é que ele vai provar que ele sofreu um acidente, sendo que a conta está registrada em nome de um terceiro e esse terceiro não se acidentou? Alguns riscos são previsíveis, né? Como esse, por exemplo. Agora, o risco maior é em relação a ele, a esse prestador de serviço, junto à contratante, seja a iFood, seja qualquer um dessas empresas, se eventualmente ele não receber algum direito dele, como é que ele vai exigir esse direito se a conta não está no nome dele? Imagina que esse menino precisa entrar na justiça. Aí ele vai chegar lá e vai apresentar uma reclamação. José Maria, hipoteticamente falando, entra com processo contra a empresa X porque não recebeu tal coisa. Mas a empresa vai chegar na audiência e fala assim, mas ele não, essa pessoa Zé Maria não era meu empregado, esse número que ele está usando aí é de uma outra pessoa, tal. Então isso perante a justiça é considerado falsidade ideológica e tem até um termo técnico que se chama litigância de má-fé, entendeu? É possível que haja essa exploração do outro lado, porque o outro lado, obviamente, vai ter um advogado que vai fazer essas análises e vai utilizar daquilo que lhe for acessível para defender seu cliente, né? Agora, tem acontecido, a gente tem ouvido falar da polícia está conduzindo menores de idade, trabalhando com aplicativos para delegacia para assinar um termo assim, circunstanciado. Eles podem fazer isso? Né, eu sou um policial civil, acho lá, estou vendo um menor de idade trabalhando com a bicicleta e vejo que ele não poderia ir levar para fazer alguma pressão. Tem algum sentido isso? Esse termo circunstanciado é um início de prova para um inquérito policial, né? Agora, isso só pode acontecer numa hipótese de flagrante, né? Não tem como impedir. A polícia ela tem essa função preventiva, né? Que é fazer esse tipo de trabalho e outras coisas mais. Eu só acho que a polícia deveria se preocupar com coisa mais importante, né? Porque assim, o policial está deixando de prender traficantes e bandidos aí para ir atrás de menor que está usando a conta do pai ou da mãe porque quer sobreviver e quer matar sua fome. A dá tá vendo, ô delegado-geral de polícia. Fala para os seus subordinados procurar mais o que fazer, pô. Bem, né, no mesmo sentido, então, existe um mercado de aluguel de aplicativos de celular. Nesse mesmo sentido, se eu alugar a minha conta para outra pessoa, eu posso estar entrando numa fraude também e posso ser punido de alguma maneira? Sim. Sim, isso caracteriza a cumplicidade. A falsidade ideológica, ela vai ser apurada dos dois lados, de quem usa o número e de quem cede o número, né? Isso é falsidade ideológica, é passível de crime, sim. A pessoa pode responder a um processo penal. Agora, o detalhe é o seguinte: esse crime, ele é praticado, uma vez praticado, ele tem que ser a iniciativa de tomar medida penal é do ofendido, da vítima, que seria a empresa de delivery.
Agora, essa empresa, ela está tendo ajuda da polícia porque eu não estou entendendo se ela que deveria fazer a denúncia, se ela que deveria apurar e tudo isso aí, entendeu? Eu não sei por quê, se a polícia não... Isso é um chamado ação penal privada, né? Compete a você, o ofendido, fazer a denúncia. Não entendo por que que a polícia está se preocupando com banalidades como essa aí, uma vez que essas pessoas não estão agindo de má fé, elas estão buscando a sua sobrevivência. A não ser que a Mas, em empresa geral, XYZ aí tenha feito alguma denúncia, algum convênio, alguma coisa com a polícia, para que a polícia faça essa investigação para eles. Mas eu volto a repetir, isso aí é incumbência da empresa contratante, não da polícia fazer essa verificação, sair aleatoriamente assim, pedindo documento menor por menor. Isso tem que ser apurado porque que a polícia civil ou a militar está trabalhando para essas empresas. Não deveria, na minha opinião, não deveria. Ela deveria cuidar daquilo que é competência deles, isso aí é competência do órgão, da empresa particular, se verificar isso. outra questão de alguém que está querendo começar a trabalhar e pode incorrer em algum risco criminal, que é a gente sabe que muita gente compra bicicleta de segunda mão, terceira mão. Pode acontecer de comprar uma bicicleta de origem roubada. A gente sabe que existem motivos, existe como não incorrer em crime, é pedir a nota fiscal, mas em geral a gente sabe que isso não acontece. Se um rapaz desse vem aqui para Pinheiros, Barra Funda, com uma bicicleta que ele comprou, que ele não sabe que era roubada, e a polícia para e prende ele, fala, essa bicicleta é roubada, e ele vai ser acusado. O que ele deve fazer? Rogério, a gente sabe que não existe almoço de graça, tá? A primeira coisa que a pessoa precisa observar, qualquer garoto aí, ele tem vivência, é se o preço daquela bicicleta está compatível com o valor dela de mercado. Ou seja, se o preço está muito baixo, é óbvio que ele está comprando, ele está sendo conivente num processo chamado receptação. Tá? Então, uma vez constatado que aquela bicicleta é roubada, ele pode ser preso sim por receptação. E isso é um crime no qual ele tem que se prevenir como? Primeiro, vai comprar uma bicicleta, saber de quem está vendendo. Não precisa pegar recibo, declaração, nota com firma reconhecida, mas está comprando aquilo ali, porque essas transações acontecem muito no fio do bigode. O cara está ali, ó, quando você quer, tanto, é 500, é 1.000, não sei o que e tal, mas se cerca de testemunha, meu amigo. Se você está comprando uma bicicleta que você vai usar para o seu dia a dia, para o seu ganha-pão, saiba de quem você está comprando. Da onde é a procedência daquela bicicleta? Quem é que está te vendendo? Se essa pessoa que está te vendendo tem endereço fixo, que pode ser localizada depois e tal, não saia comprando por aí qualquer coisa. Então, é bom a pessoa ficar ligada, senão ela vai responder a processo crime de receptação. E uma vez acusado, fica difícil. Vai ter que provar que não foi ele que roubou. Tem todo um processo por trás aí, para dificultar a vida dele, né? Se existir uma queixa específica do roubo daquela bicicleta, sim. Agora, simplesmente chegar para um rapaz que está na rua pedalando e fala, chega para mim, digamos que a polícia chega para mim, ó, eu tenho uma bicicleta, você sabe, nós somos ciclistas, né? Eu tenho uma bicicleta que foi montada. Essa bicicleta eu não comprei ela numa loja, eu não tenho nota fiscal dela. Eu comprei no Mercado Livre várias peças de bicicleta. Eu tinha um quadro, aí eu montei a bicicleta do meu gosto, ou seja, da minha altura, tamanho do guidão, tamanho do quadro, tamanho do cilindro, tipo de relação que eu coloquei nela, ou seja, do meu jeito. Se a polícia chegar para mim e falar, ô Aparecido Inácio, me mostra a nota dessa bicicleta, eu vou falar, não tenho. Eu tenho aqui um monte de conta que eu comprei no Mercado Livre. Eu vou lá, vou achar tal. Entendeu? Assim, não basta simplesmente chegar e dizer, olha, essa sua bicicleta, Aparecido, é roubada porque você não tem nota dela. É preciso que haja uma denúncia dizendo, tal bicicleta com tal configuração e etc. foi roubada, tal. Então é necessário que naquele momento da busca a bicicleta conhecida como uma que foi denunciada. Eu já estive no 4º DP aqui na Augusta, aqui na Barão de Paranaguá, no 3º na Rua Aurora, em outros distritos, e vi lá um monte de bicicleta amontoada em salas lá.
Agora, uma coisa é a bicicleta ter sido roubada, outra coisa é chegar para uma pessoa que está pedalando e falar: essa bicicleta foi roubada porque você não tem nota fiscal dela. Se essa pessoa chegar no distrito policial e falar: não, eu vi ele comprando, ele comprou de tal pessoa, e aquele que vendeu chegar para ele, chegar lá e falar: olha, tá aqui, eu vendi sim para ele, tá, essa bicicleta aí eu já tinha ela há 3, 4, 5 anos, não é também tão fácil assim a polícia chegar só assim porque a pessoa não tem nota da bicicleta. Eu vou fazer um desafio aqui, o Jornal da Bicicleta. Escreve aqui, ó, no rodapé aqui, ó, ciclista. Você tem nota fiscal da sua bicicleta? Vamos fazer uma pesquisa. Vamos usar entre aspas, ciclistas de boa fé, fecho aspas. Escreve aqui, ó. Você tem nota fiscal? Eu não tenho, eu sou advogado, estou falando para você isso. Não tenho, como é que eu vou ter nota fiscal? Eu montei a bicicleta. Eu tenho uma outra bicicleta que eu ganhei num sorteio da Caixa Econômica Federal, de um pedal que teve lá no Memorial da América Latina, aquelas bicicletas de roda azul, sabe? Aquelas que tem várias aí pela cidade. Uma bicicleta fixa, né? Se alguém chegar para mim e falar assim, oh, você tem nota? Lógico que eu não tenho. Essa bicicleta que eu ganhei num sorteio da, da, da Caixa Econômica Federal lá no Memorial da América Latina, e faz tanto tempo que eu nem lembro mais a data. Acho que está Mas a gente aparecendo uma sabe, política direcionada. é que a gente sabe que para quem é preto de periferia muda tudo, né, Aparecido? Eu, você, a Muda, gente é uma muda abordagem. sim. Mas para a rapaziada que vem lá do Grajaú, vem lá da Zona Leste para fazer o rolê aqui, fazer a entrega, a abordagem do tratamento é diferente. Pergunta que a pessoa tem que fazer, se a polícia abordar ele, perguntar da nota fiscal, ele vai falar assim: tem alguma denúncia dessa bicicleta? É isso? Exatamente. O senhor tem denúncia de que essa bicicleta é roubada? Não. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo de um carro. Alguém anda com a nota fiscal de compra do carro no porta-luva dele? Não. Então quer dizer que Bem, todos os carros de São Paulo são roubados? A mesma coisa, a bicicleta é um veículo como um carro. E eu não ando com a nota fiscal do meu carro no porta-luva. Eu ando com o documento de registro. Mas não significa que o fato que o carro estando registrado no meu nome, ele seja meu. Eu posso ter furtado e roubado esse carro e adulterado o documento. Entendeu? Então a regra é a mesma. Se a polícia não pede nota fiscal de abordagem quando ela faz de carro, por que vai pedir da bicicleta? Isso está indicativo claro de discriminação, viu? abuso de poder. É, abuso de poder. O que a pessoa que completou 18 anos, vai lá, ele vai começar a fazer entrega. Ele tem algum tipo de direito trabalhista? Esse problema do vínculo, do direito trabalhista de quem trabalha por conta, é uma discussão que a gente vem tendo na Justiça do Trabalho já há muito tempo, com as empregadas domésticas diaristas, por exemplo, ou com outros profissionais que trabalham com diária, gente na área de informática e outros. Existe, pessoal, existe 2 direitos do trabalho no Brasil, antes e depois da reforma trabalhista. Em 2017, o senhor Michel Temer, exatamente naquele período de transição do governo, da saída da Dilma para o próximo governo, que ele ficou substituindo lá em razão daquilo tudo que aconteceu lá do impeachment da Dilma, aprovou na Câmara Federal a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela modificou o cenário trabalhista do Brasil e acabou com inúmeros direitos que os trabalhadores tinham e que já estavam pré-reconhecidos no direito do trabalho e que demandavam menos trabalho, demandavam menos empenho. Por quê? Porque algumas coisas já eram previsíveis na CLT. Uma delas foi a questão do vínculo. Ou seja, o vínculo de emprego, antes, ele era considerado mediante um critério básico de dependência, ou de vínculo, ou de subordinação. São basicamente 3 critérios. Isso foi relativizado pela reforma trabalhista em 2017. Por quê? Porque até então, quando a pessoa trabalhava num determinado lugar com uma certa rotina, e provada essa rotina, ela tinha o direito ao vínculo trabalhista reconhecido. E, consequentemente, ela tinha direito à retroatividade do direito, a férias, 13º, registro em carteira e outros mais. A reforma trabalhista acabou com isso, com essa presunção de legitimidade e acabou com esse tipo de reconhecimento, tirando o ônus que era do empregador e impondo ao empregado, ou seja, ao prestador de serviço, há a obrigação de fazer a prova, entendeu? Então, qualquer que seja um mínimo de dúvida existente hoje,
não há o reconhecimento pela Justiça do Trabalho do vínculo trabalhista. Então, antes, por exemplo, havia um entendimento assim. A empregada doméstica, um entendimento, ou seja, decisões da justiça. A gente chama de entendimento porque são decisões... Se eu estiver me alongando, você me corta, tá? Decisões assim que a justiça vinha reiteradamente dando. Isso a gente chama de entendimento, e um nome técnico disso é jurisprudência. Então, a jurisprudência entendia o seguinte, por exemplo, a empregada que trabalha 3 ou 4 dias alternadamente para 1 ou 2 famílias, ou 3 famílias, ela tem direito de reconhecimento de vínculo alternado para esses. Hoje já não tem esse reconhecimento mais, por quê? Porque houve essa mudança da reforma trabalhista e essa mudança das posições dos tribunais. E aí também, uma outra coisa que mudou é o critério desse reconhecimento, ou seja, é necessário que aquele que pleiteia na justiça, ou seja, se esse entregador de delivery trabalha para 3 ou 4 ou 5 empresas, ele perde esse direito do reconhecimento. Tá? Por quê? Porque há uma cadeia sucessiva de pessoas ou de empresas acima dele tão complicada que não deixa chegar a um entendimento de que ele é empregado de A ou de B. Então, isso é um problema que a gente espera mudar, né? Existem projetos de lei lá no Congresso para tentar dar um pouco mais de segurança jurídica, porque a reforma trabalhista, ela banalizou a relação trabalhista entre patrão e empregado. Gerou uma série de lumping, de zumbis, de categorias de trabalhadores que estão hoje aí afoitos de qualquer direito. Um deles é o nosso pessoal que a gente está tratando aqui hoje. E para ele poder, a gente está vendo que está nesse limbo aí jurídico, para que ele não perca 2, 3, 4 anos sem recolhimento, qual que seria a única estratégia que ele tem? É abrir um MEI? Exatamente, abrir um MEI ou buscar uma forma de se registrar perante o INSS. Porque também tem o seguinte, o tempo de aposentadoria dele vai ser considerado levando em conta um período de trabalho e de contribuição. Então, gente, presta atenção você que é jovem, independentemente da sua idade, você precisa criar, desde já, um vínculo com a Previdência, ou seja, você tem que estar registrado lá. Então, não pense você, eu sou muito novo ainda para isso. Não, quanto mais cedo você começar a contribuir, lá na frente, quando houver o cruzamento, porque tem que ter um cruzamento de tempo de serviço e de idade, você vai conseguir uma aposentadoria maior. Por quê? Porque você, com o tempo, você vai aumentando o valor da sua contribuição para você conseguir aposentar no topo da carreira, no topo maior da Previdência. Então, rapaziada, vocês que estão aí vendo o canal do Jornal da Bicicleta, procura um contador. Tem contador em todos os bairros. A pessoa chega para ele e fala assim, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo entrega, tal, eu tiro aqui uma média de R$1.000, R$1.500 por mês. Quanto desse valor eu posso disponibilizar, quanto desse valor eu devo disponibilizar para o meu futuro, para pagar a minha previdência? Entendeu? Que seja aí R$100, cento e pouco, tem um mínimo lá, tem uma tabela, então ele vai te mostrar, rapaziada, ele vai te mostrar lá, a tabelinha que tem. Esse contador, no máximo, ele vai te cobrar umas 50 pila para te dar esse conselho, ou então se de repente é uma pessoa amiga tua, que está fazendo uma contabilidade, até um professor teu na escola, na faculdade, tem condição de te dar essa orientação aí. O que eu vou falar é genericamente. Então existe uma tabela de contribuições em que a pessoa vai lá e se enquadra, olha, eu ganho tanto por mês, eu sou, aspas, autônomo, fecho aspas, porque por enquanto, se você ainda não tem registro em carteira, você é aspas, você é autônomo. Pode até ser que você depois venha a ter um registro em carteira. Aí, quando você tiver um registro em carteira, você para de contribuir. Mas você não simplesmente vai chegar e falar assim, a partir de hoje não vou pagar INSS. Você tem que voltar no contador, falar para ele, suspende aí a minha contribuição como autônomo, que agora eu tenho registro em carteira. Tem que fazer a coisa direitinha e guarda tudo, rapaziada, numa gaveta, numa pastinha. Abre uma pasta assim, daquelas com elástico nas laterais, põe tudo que você tem ali dentro. E por cautela, faz cópia em PDF.
tá? Porque aquela documentação com tempo amarela, tal, não sei o quê, guarda tudo numa pastinha, mas faz um arquivo de PDF. E esse PDF você joga numa pastinha dentro do seu celular, aliás, dentro do seu computador, ou põe um arquivo nas nuvens, porque vai que você perde o celular, ou se você tiver ele roubado, todas aquelas informações você perdeu. É facinho, a rapaziada aí sabe como é que faz esses arquivos nas nuvens, mas guarda a cópia de tudo, porque lá na frente, quando você tiver com seus 50, 60 anos, o INSS vai te pedir isso aí. Ó, exemplo meu, Rogério, aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, registrado em carteira. Eu comecei a trabalhar em 1971, eu tenho 61 anos, né? Em 71 eu comecei a trabalhar como guarda-mirim. Né? De 71 até 75, eu não tinha registro, eu era guarda-mirim, aqueles forma de aprendiz que tem no interior, que eu sou lá de uma cidadezinha perto de Presidente Prudente que chama Pirapozinho, aí eu mudei para Presidente Prudente, lá eu fui guarda-mirim, lá na divisa quase com Mato Grosso já, essa cidade, são a 600 quilômetros de São Paulo. E nesse tempo de guarda-mirim, eu não tinha contribuição nada, estava aprendiz. Aí em 75, eu comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa, depois trabalhei na outra e tal, até que em 1982 eu entrei no Banco Itaú, fui bancário por um período. Acontece que as duas das empresas que eu trabalhei antes de entrar no Banco Itaú, em 76, 77, por aí, duas dessas empresas faliram, fecharam, e eu não consegui localizar a documentação delas. Ó, gente, Casa de Ferreira, espeto de pau, sou advogado, hein? Estou advogado falando para vocês. O que aconteceu? Eu peguei a minha carteira de trabalho, levei no INSS para me aposentar, porque eu, como 60 anos eu já poderia me aposentar em razão do tempo. Sabe o que aconteceu, rapaziada? Pelo fato daquelas duas empresas ter falido e eu não ter documentação delas, eu vou ter que ficar 5 anos a mais contribuindo com a Previdência, eu só vou poder me aposentar agora aos 65 anos. Por quê? Porque eu não comprovei o meu vínculo com... Porque o INSS diz o seguinte para você, só a carteira de trabalho não basta. Por quê? Porque a carteira de trabalho pode ser falsificada, pode ser adulterada. Eles querem outros documentos, outros comprovantes. Então, presta atenção no que eu estou falando. Pega tudo que você tiver, qualquer papel que você tiver, faz um scanner dele, guarda no arquivinho PDF, pega aquele papel inteirinho, assim, não dobra, porque depois ele vai ficar fazendo aquelas parte amarela, põe numa pastinha e guarda numa gaveta segura na tua casa. O primeiro passo é esse. Aí depois, conforme ele vai crescendo na carreira, crescendo aí na vida, que ele vai ganhando mais, ele vai aumentando a contribuição dele nesta tabela de contribuição do INSS. Quando ele estiver chegando perto da idade de se aposentar, aí ele vai pegar toda essa contribuição, vai ser feito um cálculo pela média da contribuição dele, para ele se aposentar com o valor X lá, em relação ao tanto que ele contribuiu e em relação à idade dele. Então, ó, Mas não é porque você está aí hoje com 15, é, 16, 17 anos que você não vai cuidar disso, viu? Pensa no teu futuro. mas o MEI não dá para aumentar a contribuição, dá? Pelo Não, não MEI? dá. O MEI tem uma contribuição fixa, né? Então, isso que eu particularmente acho que ele precisa procurar um contador. Por quê? É de acordo com o que ele ganha, ele vai dizer para o contador: olha, tudo bem que eu estou contribuindo aí com R$ 50 no MEI, mas eu ganho mais que isso, então eu quero saber como é que eu faço. E quem cuida disso é quem faz a parte de contabilidade, né? Contabilidade. Genericamente, eu sei que ele tem o direito, mas para dizer casa a casa especificamente, é melhor ele ver a situação que ele se enquadra e procurar um contador. Eu tenho mais uma pergunta aqui, doutor Aparecido. Seguro DPVAT. Muita gente não sabe nem que existe, mas se um É. ciclista tiver acontecer qualquer coisa, ele não precisa nem estar envolvido com outro veículo. Ou, se ele se machucar e vier ter algum gasto com o hospital, ele pode acionar esse seguro, certo? E Se precisa de o, se o advogado para isso? envolvido. Não, se o envolvido no acidente for um veículo automotor, é obrigatório o pagamento do seguro DPVAT, ou seja, ele pode acionar o DPVAT, né? Mediante lá o site do DPVAT, lá ele entra no site, verifica lá e identifica. Obviamente vai fazer toda aquela cautela, um boletim de ocorrência, pegar testemunhas e tal. E muitas vezes, dependendo da gravidade do acidente, isso é feito até pelo próprio hospital. O hospital já dá orientação para ele como que ele deve proceder, tá? Mas tem que ter um veículo automotor envolvido, seja uma moto ou seja um carro. É obrigatório o pagamento do DPVAT. O DPVAT ele protege os dois lados. Ele visa proteger, assegurar o motorista e também terceiros dos quais ele se envolveu. Além do fato de que
Aí tem um outro detalhe, uma outra coisinha que eu quero aproveitar o gancho da tua pergunta e dizer o seguinte: o seguro DPVAT, ele tem uma tabelinha, ele cobre determinados valores. Porém, existe uma coisa chamada, gente, lucros cessantes. Se a pessoa trabalha por conta e ela sofre um acidente, ela precisa ficar hospitalizada, primeiro só vai receber o auxílio previdenciário se for contribuinte da Previdência. E tem que ter um prazo para ser contribuinte. Não basta você se inscrever na Previdência hoje, sofrer um acidente daqui 2, 3 meses, já vai achar que você vai receber com Previdência. Não, a Previdência exige um chamado período de carência. Então, ó, voltando naquela pergunta anterior, você que está nos vendo aí, para de achar que você é um super-herói, que não vai te acontecer nada. A qualquer hora aí você dá um escorregão aí, cai, se machuca, sem ter um carro envolvido, vai para o hospital e não vai conseguir receber auxílio previdenciário porque você não tem contribuição com a Previdência, não vai ter direito a, a isso. Agora, se tiver um veículo envolvido e o veículo for o causador do acidente, além do direito ao seguro DPVAT que o ciclista tem, ele tem também uma coisa chamada lucros cessantes. O que é lucro cessante? É o que ele deixou de ganhar em razão daquele acidente provocado por terceiros. Então ele está indo aí, pá, o cara atropela ele e tal, o cara está culpado. Né? Embora, Rogério, ó, tem muita rapaziada que anda na contramão aí, é bom ficar ligado, tá? Você que está andando na contramão aí para fazer sua entrega porque você acha que você vai ganhar tempo com isso, você vai dar de cara com o carro aí, vai sofrer um acidente e não vai ter direito a nada, porque você vai estar errado porque está na contramão. Então, rapaziada, e outra, não anda na calçada também, pô. Você atropela um pedestre aí, você vai sofrer um processo crime por lesão corporal, porque você estava andando em cima da calçada. Tudo isso tem que ficar atento. Mas vamos voltar à sua pergunta aí do caso do acidente. A pessoa aí, o ciclista sofreu um acidente. Ele vai para o hospital, fica lá uma semana internado. Nessa uma semana que ele ficou, ele deixou de ganhar aquilo que ele poderia ganhar fazendo as entregas dele. E ele não vai receber nada. Então ele teve o quê? Um lucro cessante, ou seja, ele teve uma perda de ganho por conta do acidente que ele sofreu. Então, além do direito ao seguro DPVAT, ele pode acionar isso na juizado de pequenas causas, né? Ele pode entrar lá no site do Tribunal de Justiça, relata o fato, não precisa de advogado, até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Ele entra lá no site do Tribunal de Justiça, é tjsp.jus.br, lá tem lá Juizado de Pequenas Causas, que é o JEC, Juizado Especial Civil, né? E lá ele faz uma denúncia, uma queixa digital, né? Eu, fulano, põe o nome, RG, CPF, endereço, tal, aparece lá tal. Aí ele conta a história. Aquela pessoa vai, que acidentou, ele vai ser chamada para ir numa audiência de conciliação, de tentativa de conciliação. E vai ser avisado, ó, você acidentou a pessoa aí, ela ficou uma semana internada, ela quer receber uma indenização aí de 5 mil, 10 mil, sei lá quanto que ela vai dizer que perdeu, né? Como é que calcula isso? Pega a tua média da semana anterior, pega a tua média da quinzena anterior, faz o cálculo da média. Digamos que na semana anterior, né, você tenha ganho aí R$ 100 num dia, 150 no outro, 300, soma aquilo, divide por 7, é a média. O que é isso? A média. Aí você vai pegar o tempo que você ficou internado e vai multiplicar pela média da semana anterior. Se ficou 10 dias, a sua média da semana anterior foi 150, então você vai entrar na justiça pedindo 1.500 de indenização, né? Ou seja, e outra, você pode também pedir dano moral, né? Você pode, por quê? Porque você pode ter ficado com uma cicatriz, né? Você pode ter contraído um problema, uma doença. Então, isso tudo, o motorista que te atropelar é responsável, tá? E se ele tiver embriagado, ou se ele, além disso, ele ainda vai sofrer um processo crime por lesão corporal, em razão do fato de que ele atropelou. Então, você vê que o direito, ele é muito bom. Agora, a pessoa, existe um ditado, Rogério, que diz o seguinte: o direito não socorre os que cochilam. Então, se você cochilar, meu amigo, o juiz não vai correr lá na tua casa para te dizer, você tem direito a isso. Cochilou, cachimbo cai, né? Se acontecer algum acidente, tem que ter boletim de ocorrência, tem que ter testemunha, Uhum. mas aí ele também Exatamente. pode... E aí você falou uma coisa, desculpa te cortar, que é fundamental, que é testemunha. A testemunha, ela tem que ser uma testemunha presencial. Não pode ser testemunha que ouviu dizer. A pessoa tem que ter presenciado o fato, tá? Porque senão ela pode ser impugnada depois e o juiz não aceita. E aí existe uma coisa no direito chamado ônus de prova.
o ônus de provar aquilo é de quem está alegando aquilo. Então, não pode simplesmente levar um amigo lá que, ele está doente, não sei o quê, porque sofreu um acidente. Mas você viu? Não, não vi. Então, pronto, dançou. E acesso a advogado gratuito, quais existem? Existe um convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil, do qual eu faço parte, e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, em que a pessoa que ganhe menos de 2 salários mínimos pode ter direito à justiça gratuita. Basta que ela procure a OAB, né, os postos de atendimento da OAB que tem em vários bairros de São Paulo, tem a Casa dos Advogados, lá na Casa do Advogado tem o setor de atendimento, né, a justiça gratuita. Lá tem uma equipe de advogados plantonistas. E esse advogado plantonista, ele vai entrevistar a pessoa, né? E diante da entrevista que ela tiver, vai ser enviada uma solicitação para que ela tenha justiça gratuita. Autorizada a justiça gratuita, esse advogado que é o advogado plantonista ou alguém da equipe do dia, de plantão daquele dia, vai entrar com o processo para ele. Os advogados que ficam de plantão na Casa dos Advogados, né? Ó, em Pinheiros tem, lá no Jabaquara tem, em cada cidade do interior tem, então não é só para a capital, não. Tá? Existe também a Defensoria Pública. A Defensoria Pública fica, no caso aqui de São Paulo, fica ali no centro, na Rua Boa Vista. Mas nem sempre a Defensoria cuida de tudo e outra, eles têm uma sobrecarga de trabalho lá. Já nas casas dos advogados, do advogado em cada bairro de São Paulo aí, existe um atendimento também descentralizado. E outra nos fóruns da cidade. Né? Então, por exemplo, a rapaziada aí que está na Zona Leste, aí nos vendo, vai lá no Fórum da Vila Matilde lá, que tem, vai no Fórum da Penha, o pessoal da Zona Oeste, vai no Fórum da Lapa, vai nos fóruns de cada bairro que tem, que lá também tem o Departamento de Atendimento de Justiça Gratuita. Basta comprovar que ganha menos de 2 salários mínimos. Legal. Ok, obrigado, viu, Aparecido, pela Que contribuição. legal. Fico bem contente aí, você vai ajudar bastante a gente, a turma aí que precisa trabalhar nesse tipo de trabalho, que não é o ideal, mas a ideia é que eles tenham quanto mais ferramenta para eles terem menos problema e depois partir para uma situação melhor, de repente. Agradeço novamente. Obrigado. Valeu, hein, Aparecido.